pessoal, vamos lá então. A gente continua com a nossa aula de mecânica dos fluidos, falando agora. Nessa aula a gente está falando sobre a análise dimensional, né? Então a gente viu no último vídeo um pouquinho sobre o sistema MLT, falou que as variáveis, as grandezas físicas podem ser expressas nesse sistema. E nessa aula nós vamos ver o que a gente chama de teorema de Buckingham, ou teorema do Pi. É um teorema que trata de como encontrar os adimensionais para um dado problema, tá? Então nós vamos fazer isso passo a passo juntos. O teorema do Pi fala o seguinte, na verdade, que a gente tem, se a gente tiver um problema qualquer expresso por x1, x2, x3, xn, é possível expressar, sem perda de generalização, esse mesmo problema por uma nova função g em função de π1, π2, πn menos b. Tá? Ou seja, um problema com menos variáveis em que esses π são adimensionais, ou seja, dimensão zero, tá? Não tem dimensão no sistema MLT ou qualquer outro sistema, né? São adimensionais, tá? Então vamos ver como usar e como aplicar o teorema dos π. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, é elencar quais são as variáveis envolvidas no meu problema. Então, por exemplo, eu vou caminhar com esse exemplo com vocês até o final desse vídeo. Eu quero estudar a potência de uma bomba em função de uma vazão Q que passa pela bomba, do diâmetro do rotor D, da velocidade de rotação ômega, da massa específica do fluido ρ e da viscosidade do fluido. Então, a primeira coisa é ter o problema que eu vou trabalhar muito claro e ter as variáveis que eu quero trabalhar também muito claras. Obviamente que esse número de variáveis, quais variáveis eu vou envolver, quais eu não vou, são experiências de laboratório, envolve tempo, né, para definir que a potência da bomba depende desses parâmetros, mas aqui na mecânica dos fluidos, normalmente os exercícios vão nos dizer quais são essas variáveis, mas é importante ter isso em mente, que essas variáveis não são aleatórias, né, foram anos de estudo em cima do fenômeno físico, ou seja, da potência da bomba, para relacionar com as outras variáveis. Então aqui a gente tem a potência, nós temos a vazão, temos o diâmetro do rotor, a velocidade angular, ômega, temos a massa específica do fluido e temos a viscosidade. Essas são as variáveis envolvidas no problema. Então, meu problema de variáveis, esse n é igual a 6. Tá bom? Quando eu falo n, é esse número aqui, ó, o número de variáveis que eu posso expressar meu problema, tá? O segundo passo é definir as grandezas, definir as dimensões dessas grandezas no sistema dimensional. No sistema dimensional, a gente vai usar aqui o sistema MLT. Então, eu tenho potência, tenho vazão, tenho diâmetro do rotor, velocidade angular, velocidade de rotação, massa específica e viscosidade. Qual que é a dimensão de potência? Potência é força vezes velocidade. Ah, mas eu não lembro como que é força. Força é massa vezes aceleração e aqui vezes velocidade. Então, olha, vezes velocidade. Então, olha, massa é a própria massa, né? Aceleração é comprimento por tempo a menos 2 e velocidade é comprimento por tempo a menos um. Então, a forma de representar a potência em MLT vai ser m L ao quadrado T a menos 3, tá? Vazão. Vazão é velocidade vezes a área. Então, isso aqui vai ser L T a menos um, perdão, é L T a menos um vezes a área, que é L ao quadrado, ou L ao cubo T a menos um. Diâmetro. Diâmetro é só o comprimento, né? Velocidade angular. Velocidade angular é ângulo dividido por tempo.
O ângulo já é uma grandeza adimensional, porque ele é a relação do arco com o raio, né? Então, o ângulo já é uma grandeza adimensional. Então, aqui sobra só tempo a menos um. Massa específica é massa sobre volume. Então, isso aqui vai ser massa. Vou fazer o cortinho aqui para a gente lembrar que é volume. M, L, a menos 3. Viscosidade. Viscosidade é um pouquinho mais difícil, talvez, né? Olha, viscosidade a gente pode dizer que é tal, lembrando da equação, né? Tal é igual a mi dv dy, então mi dv. Então, mi só sobre dv vai ser igual a mi. Tal é tensão. Tensão é força sobre área. Vai ser mlt a menos 2 força sobre a área. Então, vai ser ml t a menos 2 sobre L ao quadrado. Isso aqui vai ser M L a menos um T a menos um. E aí, vezes, eu vou trocar de cor só para a gente lembrar que eu estou fazendo essa multiplicação aqui, ó. dy dv. Dy era a espessura, né? Então, isso aqui vai ser L dividido por L T a menos um. T a mais um, né? T a menos um. Isso aqui eu posso cancelar. L ao quadrado. O que sobra, então, é M L a menos um T a menos um. Então, agora a gente tem todas as grandezas que a gente vai trabalhar no sistema MLT. Podia ter sido outro sistema, tá? Podia ter sido o sistema FLT, por exemplo. Tá? Temos todas as grandezas. Agora, nós precisamos definir uma base, ou seja, como nós vamos representar, por quais variáveis nós vamos construir os adimensionais. Então, eu tenho essas variáveis, eu preciso construir os meus adimensionais. Olha, para a escolha da base, existem alguns critérios. Ela tem que ser linearmente independente. Porque é aquela história, eu vou combinar essas variáveis para construir outras, elas precisam ser linearmente independentes. Isso significa que o determinante de uma certa, o determinante de uma certa matriz, vamos chamar assim, tem que ser diferente de zero. Mas que matriz é essa? É a matriz de dimensões. Eu vou dar uma dica aqui, nem sempre funciona, mas é uma dica que é boa, né? A gente pegar uma grandeza geométrica, uma grandeza, vamos dizer, cinemática, e uma relacionada ao fluido, para ser a base dos nossos adimensionais. Então, o nosso problema aqui, por exemplo, pode ser o diâmetro, a rotação e a massa específica. Olha, o diâmetro, se eu venho representar ele aqui no sistema MLT, ó, vou fazer uma tabelinha. MLT. Diâmetro, dimensão da massa é zero, dimensão do comprimento é um, dimensão do tempo é zero. Velocidade angular, dimensão da massa é zero, dimensão do comprimento é zero, dimensão do tempo é menos um. Massa específica, dimensão da massa é um, dimensão do comprimento menos 3, dimensão do tempo zero. Fazendo o determinante dessa matriz, ó, 0 vezes 0 vezes 0 é 0, 1 vezes menos 1 vezes 1 é menos 1, 0 vezes 0 vezes menos 3 é 0, 0 vezes 0 vezes 1 é 0, menos 1 vezes menos 3 é 3, vezes 0 é 0, e 0 vezes 1 vezes 0 é 0. Olha, esse aqui é o determinante, ele é diferente de zero. Então, esses três amiguinhos aqui podem ser a nossa base. Isso significa que nós vamos combiná-los junto com as outras variáveis agora para montar os nossos adimensionais. E por que eu escolhi três elementos para ser a minha base? Porque eu tenho três dimensões. Então vejam, lá no comecinho eu falei que a gente fazia os adimensionais
numa dimensão n menos b. O que significa esse n menos b? O número de variáveis do meu problema, no nosso caso aqui são 6, menos o número de variáveis da minha base, no nosso caso são 3. Ou seja, eu vou ter 3 adimensionais. Então eu saio de um problema que tinha 6 variáveis para um problema que vão ter 3 variáveis. É uma redução significativa, né? Mas como que eu expresso isso? Como que eu vou escrever esses adimensionais? Olha, a gente vai fazer o seguinte: a gente fala, ó, o π1 é o meu primeiro adimensional, ele vai ser o diâmetro elevado a um alfa 1, a massa específica elevado a um alfa 3, vezes a potência. E isso tem que ser adimensional. O meu π2 vai ser o diâmetro a um beta 1, a velocidade angular a um beta 2, a massa específica a um beta 3, vezes, quem está faltando aqui, a vazão. E isso tem que ser um adimensional. E o meu π3 vai ser diâmetro a um gama 1, ômega a um gama 2, ρ a um gama 3, vezes a viscosidade μ, e isso tem que ser adimensional. Vejam, esses valores alfa, beta e gama têm que ser adimensional. Vejam, esses valores alfa, beta e gama são os coeficientes que a gente vai usar para combinar a nossa base, tá? Basicamente, a gente sabe que eu posso olhar isso aqui para cada grandeza nas 3 dimensões. Então, eu posso dizer o seguinte: olha, vou trabalhar com o π1 aqui, tá? Primeiro. Então, se eu olho para o π1, eu posso pensar na massa. A dimensão de massa de D1, qual que é a dimensão da massa do D1? É zero. Não tem nenhuma dimensão de massa aqui. Então, eu posso dizer que 0 alfa 1 mais 0 alfa 2, porque ômega também não tem essa dimensão de massa. Ó, cadê ômega? Está aqui. Não tem dimensão de massa. Alfa 3 mais o P. Dimensão de massa do P é 1 também. Então, mais 1 igual a zero. Para o comprimento, 1 alfa 1 mais 0 alfa 2 mais 2 alfa 3 mais, perdão, alfa 3 é, aqui da 3 vai ser menos 3. Então, menos 3 alfa 3, aqui é menos 3 porque está relacionado à massa específica. Então, menos 3 alfa 3 mais 2 tem que ser igual a zero. Veja, o que eu estou fazendo aqui, essa combinação está no adimensional para massa, no adimensional para o comprimento e no adimensional para o tempo, tá? Então, 0 alfa 1 menos alfa 2 mais 0 alfa 3, e aí menos 3 igual a zero. No final das contas, o que eu tenho é um problema de equação de sistema linear, né? Olha, eu tenho 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, menos 3, 0, que multiplica alfa 1, alfa 2, alfa 3, igual a o negativo da dimensão da potência. Vai ser menos 1, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Então tem que resolver esse sistema linear. Olha só. Aqui eu já consigo tirar que alfa 3 é igual a menos 1. Alfa 2
é igual a menos 3. Olha só, resolvendo aqui, né? E eu tenho, olha, menos 1 mais 0 alfa 2 menos 3 alfa 3 mais 2 igual a zero. Então, menos 1 mais 2, perdão. E aqui eu tenho o seguinte, olha só. Zero alfa 2 menos 3 vezes alfa 3 é menos um, né? Então, isso aqui vai dar 3 alfa um. Então, alfa um igual a menos 5. Isso me leva a escrever que π1 vai ser igual a d elevado a menos 5 vezes ômega elevado a menos 3 vezes ρ elevado a menos um vezes p. Ou posso escrever p sobre d à quinta ômega ao cubo ρ. Então, esse é o meu primeiro adimensional. Vamos para o segundo. E aí eu vou dar uma dica para vocês que é a seguinte, olha. Façam uma tabelinha igual a gente fez para calcular a base MLT. Potência, vazão, potência, vazão, quais são as variáveis? Potência, vazão, diâmetro, rotação, massa específica e viscosidade. E aí vocês vão ter todas as dimensões sempre à mão, né? Então, aqui a potência eu já fiz, não vou colocar aqui na tabela, mas podia ter colocado antes, né? Vazão, 0, 3, menos um, 0, 1, 0, 0, 0, menos um, não, perdão, um menos 3, 0. E aqui, viscosidade é um menos menos um. Então, menos menos um. Tá? Isso facilita na hora de montar os sisteminhas aqui, para a gente não se perder. É simples, mas a gente pode se perder em conta. Olha. π2 vai ser d a beta 1, ômega a beta 2, ρ a beta 3, vezes Q, isso de dimensão zero. Então, olha, para massa eu vou ter diâmetro, não tem nada na massa, então 0 beta 1, ômega não tem nada na massa, 0 beta 2, ρ tem 1 na massa, então 1 beta 3, mais vazão não tem nada na massa, 0 igual a zero. Depois, para comprimento, eu tenho 1 beta 1 mais 0 beta 2 menos 3 beta 3 mais vazão no comprimento 3 igual a zero. E finalmente, para o tempo, eu tenho 0 beta 1 menos beta 2 mais 0 beta 3, vazão aqui é menos um e zero. Resolvendo esse sistema, olha, beta 1, beta 3, perdão, é igual a zero, beta 2 vai ser igual a menos um e beta 1 vai ser igual, ó, isso aqui nada, aqui é zero, beta 1 vai ser igual a menos 3. Então, o que a gente tem é que d elevado a menos 3 vezes ômega a menos um vezes ρ a zero vezes Q é igual ao nosso π2, ou Q sobre d ao cubo ômega. E agora vamos para o terceiro dimensional. O terceiro dimensional é em relação à viscosidade. Eu tenho π3 igual a d a gama 1, igual a d a gama 1, ômega a gama 2, ρ a gama 3, vezes μ. Isso tem que ser adimensional. Ó, com a tabelinha fica mais fácil. Esse sistema aqui sempre
se mantém, né? Ó, porque é a nossa base. Então, eu posso escrever 0 beta 1, 0 beta 2, mais 1 beta 3. Isso aqui tem relacionado à massa, né? Mais, quanto que a viscosidade tem de massa? 1. Então, mais 1 igual a 0. Depois, 1. Aqui eu chamei de beta porque eu estava copiando lá do outro, mas é gama, né? Vamos mudar para ficar certinho. Aqui é gama. Gama 1, gama 2, gama 3. Aí no comprimento eu tenho 1, gama 1, 0, gama 2, ρ menos 3, gama 3, mais menos 1. Então, menos 1 igual a 0. E no tempo eu tenho 0, gama 1, veja, o diâmetro não tem componente no tempo, menos gama 2, mais 0, gama 3, a massa específica também não tem componente no tempo, menos 1, esse menos 1 vem daqui, ó, e esse menos 1 vem daqui de cima, só para a gente se lembrar, é o expoente do tempo aqui na dimensão da viscosidade. Então, menos 1, gama, menos 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, aqui, olha, eu tenho 2 igual a menos 1, e aqui eu vou ficar menos 3 vezes menos 1, dá 3, menos 1 dá 2, e aí gama 1 igual a menos 2. O que eu tenho é, então, π3 igual a mi sobre d ao quadrado, ômega, ρ. Então, esse é o nosso terceiro adimensional. Com os três adimensionais, a gente pode escrever uma equação, né? Olha, vou escrever π1 vai ser uma função g de π2 e π3. π1 é p potência sobre d a quinta ômega ao cubo ρ. Então, p sobre d a quinta ômega ao cubo ρ igual a d a quinta ômega ao cubo ρ igual a uma função g de q sobre d ao cubo ômega e mi sobre d quadrado ômega ρ. Por que isso facilita a vida? Porque a gente pode reduzir a análise. Eu posso fazer um gráfico, por exemplo, em vez de ter 6 dimensões, agora eu tenho 3 dimensões. Consigo fazer, por exemplo, uma superfície para visualizar a variação do adimensional de potência com os outros adimensionais. Isso nos dá certas características. É muito comum ter gráficos aí na literatura que avaliam um adimensional π1 por outro adimensional π2. Avaliam o seu comportamento. Entendeu? Então a gente reduz o número de variáveis, e essa é a vantagem da análise dimensional. No próximo vídeo, nós vamos falar de alguns adimensionais que aparecem com frequência, dependendo do problema, e a importância deles. E ainda num quarto vídeo, nós vamos falar sobre semelhança, como fazer modelos reduzidos em laboratório. Ou pelo menos vamos pincelar uma ideia sobre isso, tá bom? Então até os próximos vídeos.